Olá, minha gente. Aqui é o professor João Luiz Correia Júnior, do programa de pós-graduação em Teologia da Universidade Católica de Pernambuco. Nesse momento, eu vou apresentar uma breve fala sobre o que deve constar de um projeto de pesquisa. Não é? A gente vai direto ao assunto, porque queremos fazer uma apresentação breve, mas que tenha alguma qualidade de conteúdo. Então, o projeto é o elemento delineador da pesquisa, que resultará na redação do trabalho acadêmico. É muito importante a gente ter essa primeira frase em mente, né? É como se fosse um trilho por onde vai passar o trem da nossa pesquisa, que redundará no escrito, que é a monografia. Por ele, o pesquisador adquire ou amplia seus conhecimentos acerca do tema escolhido, verifica a viabilidade da realização do estudo proposto e define os objetivos do trabalho, planeja os resultados a serem alcançados, os métodos para atingi-lo e, no primeiro momento, verifica-se as referências existentes sobre o tema. Você, inclusive, pode fazer, claro, referência a textos e autores que você vai utilizar durante a pesquisa e também, lá no final, botar aquilo que seria a bibliografia que você já tem em mãos, né? Bibliografia que você já está consultando, bibliografia consultada. Portanto, um projeto de pesquisa é como um trilho, como eu falei antes, sobre o qual o trem será posto para seguir um caminho. Permite o início da pesquisa sem dificuldades e conduz todo o trabalho para seu desfecho sem a necessidade de fazer grandes alterações ou mudanças de percurso. Costumo dizer que o projeto de pesquisa, uma vez apresentado em banca e melhor trabalhado, esse projeto ele não deve ser engavetado, ele vai constar da monografia, daquilo que a gente chama de introdução ao trabalho acadêmico. Não, monografia é exatamente a dissertação, no caso de mestrado, a dissertação de mestrado. Ok? Desculpe, algumas vezes eu vou olhar na tela para ver se alguém está pedindo para entrar. Continuando. A estrutura de um projeto de pesquisa, segundo as regras da ABNT, eu estou aqui citando a regra 15.287/2005, sempre atualizada, mas não houve uma atualização ultimamente, é constituída de sumário, introdução, caracterização do problema, que é a problematização, justificativa, objetivos, referencial teórico, metodologia, cronograma e referências. Tudo isso está aqui no material que vocês estão visualizando, que podem abrir posteriormente. Sigamos aqui as partes desse projeto. Né? Eu coloquei aqui, vou reduzir um pouco, a capa, né? Universidade Católica, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação em Inovação, Coordenação da Pós-Graduação Stricto Sensu, Programa de Pós-Graduação no nosso caso, em Teologia, mestrado. Esse projeto tanto pode ser para o mestrado como para o doutorado, né? O nome da pessoa, o título e o subtítulo, e aqui embaixo o local da universidade e o ano, 2024 no caso. Teria uma folha de rosto, quando se trata de programa de pós-graduação em teologia, aqui estão os dizeres fundamentais, projeto de pesquisa apresentado ao programa de pós-graduação em teologia para a obtenção de qualificação. Aí tem a área de concentração. Importante que você perceba qual é a área de concentração que está o seu trabalho. Lá no site da universidade, em
do programa de pós-graduação em teologia, tem as duas áreas, tem uma só área de concentração, que é a teologia sistemático-pastoral, e a linha de pesquisa são duas. No caso aqui, eu trabalho na hermenêutica bíblica e teológica, mas existe uma outra linha que é mais teologia mesmo, teologia sistemática. E o nome do orientador. Então, isso seria aquilo que a gente chama de folha de rosto. Então, apresentei já a capa, folha de rosto, não é? Bota o nome e sobrenome do mestrando, o título do trabalho e esses dizeres um pouco mais à direita que está aqui, esse conteúdo. Depois, vamos agora apresentar a introdução, o que deve constar de uma introdução ao projeto de pesquisa. Veja que está sendo numerada, a introdução é numerada, né? A introdução deve fornecer uma visão geral do projeto, né? Como qualquer outra introdução, uma visão geral da monografia, uma visão geral da dissertação ou tese de doutorado, uma visão geral do que será apresentado abaixo. Quando se escreve a introdução, espera-se uma apresentação de cada parte, no caso aqui do projeto, né? Ou de cada parte da monografia, né? Aqui é conveniente introduzir o tema da pesquisa, procurando captar a atenção do leitor para a proposta da pesquisa. Logo, um parágrafo sobre isso inicial, de 4 ou 5 linhas, é muito importante. Já que exige argumentação, o pesquisador já poderá, na introdução, usar os argumentos de outras pessoas, ou autoridades, que são as chamadas citações, que demonstram a importância e a atualidade do estudo do tema em questão. Penso que mais uns 2 parágrafos em seguida você dá muito bem para apresentar esses elementos, né, que são aí pertinentes, sobretudo demonstrando o problema que você quer abordar. Entretanto, ainda não se trata de apresentar os conteúdos internos do tema. Para tanto, na introdução, devem ser expostos em resumo os pontos que serão aprofundados ao longo do projeto, como eu falei antes, uma visão geral do tema, contextualização dentro do cenário da pesquisa, das pesquisas já realizadas na área das ciências da religião, isso a gente chama de estado da arte ou status questions, né, status questions, depois relevância, a importância e a atualidade da pesquisa para a realização da mesma, que é a problematização, que é logo um tema importantíssimo, né? Em um parágrafo, tente resumir o que virá depois na problematização. Levantamento das questões que se pretende enfrentar, seja em formato de perguntas ou em forma de hipóteses, quando houverem, objetivos a serem atingidos, sobretudo os objetivos específicos. Os objetivos gerais já estão ditos lá na introdução inicial, mas, sobretudo, eu diria aqui, devem constar os objetivos específicos, são 3, que estão elencados lá abaixo. Então, a introdução, repito, apresenta cada parte daquilo que consta do projeto. Depois, virá as partes do projeto propriamente ditas. A problematização, né? Muito importante. Qual é o problema? Os professores que darão essa disciplina de metodologia farão vocês pensarem qual é o problema que eu quero trabalhar. A problematização, que é a definição do problema ou definição do objeto de estudo, deve ser formulada de maneira clara, para que fique explícita a especificidade da pesquisa e sua questão de fundo, a partir do cenário apresentado na introdução do tema em discussão. O pesquisador apresenta aqui o problema que vai aprofundar e que se diferencia do que já foi pesquisado sobre o tema, de modo que o seu problema específico fique explícito. Então, dentro do que já foi trabalhado nessa temática, eu quero focar este problema. Este é o momento de elaborar o problema, transformar o tema em perguntas. Podem ser muitas, mas que resultam numa pergunta fundamental. Sugere-se, por isso, selecionar uma pergunta fundamental que será a espinha dorsal
da pesquisa e da elaboração do trabalho. Continuando, outras eventuais perguntas são chamadas de secundárias ou corolárias. Este passo é importante porque ajuda a clarear e a definir melhor o tema, bem como os caminhos viáveis para responder às perguntas. Mas, sobretudo, levantar uma ou, no máximo, duas perguntas fundamentais que vocês, com isso, definem, colocam para o leitor qual o problema que você quer trabalhar. O trabalho acadêmico, portanto, não deve ser apenas uma descrição de algum tema, mas a argumentação racional a partir de um problema. Por isso que esse ponto do projeto é muito importante. Como se trata de argumentação, pode-se utilizar o pensamento de autoridades por meio de citações que apresentam o tema escolhido como um problema a ser resolvido. Pode ser um problema novo, mas em mestrado a gente normalmente navega um pouco dentro daquilo que está apresentado na academia, né, nos diversos trabalhos já publicados, você seleciona um e tenta aprofundar um pouco. Numa tese de doutorado, aí o problema tem que ser mais ainda com uma característica de novidade, né? Uma tese você vai levantar um novo problema que ainda não foi suficientemente abordado. Ajuda muito quando é um problema a partir da localidade onde você está. Porque, de repente, um problema local ele pode ser um problema que permeia o mundo todo, mas você já sente no local. Gosto muito de Chico Sainz, aqui de Recife. Chico Sainz, ele colocou simbolicamente uma antena parabólica no manguezal. O manguezal é uma área de preservação ambiental muito própria do ambiente próximo às praias, né? E Recife é uma cidade praticamente abaixo do nível do mar, então o manguezal é muito importante. E aí a sacada de Chico Sainz, fincar uma antena parabólica, está antenado nos grandes problemas do mundo, mas a partir do local. Acho que isso é interessante para quem pensa em trabalhar um problema que, de repente, está acontecendo aqui, mas é um problema humano, né? É um problema eclesial, é um problema teológico que permeia toda a humanidade. São temas humanos que atravessam fronteiras, eu gosto de usar essa expressão. Está claro? Então, isso seria o problema. Daqui a pouco vocês podem fazer outras perguntas e tal. Justificativa, né? A partir do problema apresentado, aqui será necessário justificar a pesquisa. Alguns passos podem ser sugeridos, como registrar as motivações subjetivas, as perguntas e inquietações pessoais que levaram a querer pesquisar o assunto. De repente, você está com os pés na lama da realidade local, né? Então, aí você sente-se provocado pelo ambiente em que você está metido. Isso é muito importante. Apresentar razões objetivas e convincentes que justifiquem a relevância da pesquisa sobre o tema proposto, agora dentro da área que você está pesquisando, né? Não vai ser na área de biologia, de ciências exatas, não vai ser na área de história, propriamente dito, só história, mas vai ser na área da teologia, né, que utiliza várias áreas do conhecimento das ciências humanas, mas refletir sobre o sentido da existência a partir da fé, dimensão teológica. Demonstrar a atualidade do tema que justifica a pesquisa como contribuição ao debate acadêmico na área. De qualquer modo, já no mestrado, você está dando já uma contribuição ao debate. Basear-se em argumentos de autoridade, aquilo que a gente já disse, todos os pontos devem estar bem fundamentados, né? Citações de autores primários e secundários, ou pelo menos indicação de algum livro que você pretende abordar, que ratifiquem ou confirmem, né, a relevância da pesquisa. Importante visitar as revistas de programas de teologia e ciências da religião que estão disponíveis online. Hoje as universidades são obrigadas a publicar as dissertações e teses de doutorado, as universidades que têm pós-graduação.
E para ser universidade tem que ter pós-graduação, é verdade. Então, é importante que vocês consultem as revistas na nossa área de teologia, também na área de ciência e religião, que utiliza a teologia dentro do seu campo epistemológico. Desse modo, a justificativa e o momento também é o momento também, desculpa, de transparecer a bagagem de conhecimento e de experiências de um determinado assunto ou objetivo na vida do pesquisador, pesquisadora, ou de um grupo ao qual o tema se refere. Tá? No caso aqui, vocês estão na fronteira entre direito canônico, fundamentado na teologia, então isso é muito importante que vocês não se esqueçam que estão nesse âmbito do conhecimento. Então, isso tudo seria a justificativa, né? Uma vez levantado o problema, justificar porque você quer trabalhar esse problema. Aí você chega aos objetivos, né? Os objetivos, os itens anteriores serviram para, aí eu faço uma retrospectiva, né? Esclarecer sobre o tema, demonstrou-se o problema que se quer pesquisar, problematização, convencer o leitor sobre o motivo ou motivação que levou à pesquisa, que é a justificativa. Agora, será apresentado o que se objetiva com a pesquisa. Trata-se de explicar o que a pesquisadora pretende com o seu trabalho, a finalidade principal e as secundárias da pesquisa. Todo objetivo começa com um verbo no infinitivo. Analisar, discutir, comparar. Só deve começar com verbo no infinitivo. Investigar, né? O objetivo é identificar, verificar, inferir, demonstrar, examinar, descrever, mensurar, explicar, avaliar, averiguar, viabilizar, listar, classificar, elaborar, etc. Então, escolha o verbo que você quer, mas que seja bem adequado ao objetivo geral. Esses verbos podem ser exploratórios, no sentido de conhecer, identificar, levantar, descobrir, podem ser descritivos, no sentido de caracterizar, descrever, traçar, determinar, mas também podem ser explicativos, analisar, avaliar, verificar, explicar. Então, dentro desses três elementos, você escolhe qual verbo melhor utilizar. É necessário distinguir, é claro, o objetivo geral dos objetivos específicos. O objetivo geral é muito simples. Define o que se pretende alcançar com todo o trabalho da pesquisa. Tendo-se chegado a um bom título do projeto, que posteriormente será o título da dissertação, o objetivo geral deve explicitar em uma frase bem formulada o que está no título do projeto. Então, não tem mistério, é você ir ao título que você escolheu, está lá o título, o subtítulo, mas, sobretudo, o título e colocar de modo, numa frase, né, aquilo que está lá no título. Uma frase, no título devem constar apenas as palavras-chave. Cuidado com o título, viu? Não utilize muito palavreado, porque cada palavra vai se tornar uma palavra-chave que você vai ter que desenvolver no trabalho. Então, quanto mais objetivo o seu título, melhor para a sua vida, né? Porque você não fica devendo muito ao leitor que você prometeu no título. E aqui, como o título é bem objetivo, aqui você, no objetivo geral, esclarece numa frase o título. E nos objetivos específicos, a partir do geral, são levantados os objetivos específicos, que definem as etapas do trabalho a serem realizadas. Os objetivos específicos, portanto, as etapas são, portanto, as etapas da pesquisa. Por conta disso, é comum cada objetivo específico se transformar num capítulo da dissertação ou tese. Tá? Então, normalmente, numa dissertação, são 3 objetivos específicos. Cada objetivo vai se transformar num capítulo. Por isso, muito cuidado com os objetivos.
específicos. Os objetivos específicos delineiam com mais detalhes aquilo que está no objetivo geral. Tá? Os objetivos específicos, por conta disso, né, é comum cada objetivo específico se transformar em um capítulo. Recomenda-se 2 ou 3 objetivos, 2 ou 3. A dissertação só tem 2 objetivos, mas eu gosto de trabalhar com 3, né? Bem naciano, da espiritualidade naciana, né? 3 pontos importantes, né? Um tripé. Aprendi isso com João Batista Libânio, um grande teólogo que, de tanto ensinar na academia, ele elaborou um método de trabalho acadêmico que eu vi quando ele disse aqui na Católica uma vez, ele já é falecido, ele veio em Recife, ele disse que 3 pontos são fundamentais para a gente lançar uma ideia, né? Gosto muito de me basear, não é exatamente isso, o método vejo Gaia agir. Então, no primeiro momento, eu mostro o tema, demonstro o tema, o problema. No segundo momento, eu vou julgar, né? Então, vou utilizar toda a documentação, os livros, o apoio bibliográfico, os autores, os clássicos, para refletir sobre o tema do primeiro capítulo bem explicitado. E, por último, eu tiro as conclusões, né, da minha pesquisa. Em dissertação de mestrado, quando se trata de mestrado acadêmico, a gente não é muito de dar dicas como se fosse pastoral, para o trabalho pastoral. Não é isso, mas é tirar conclusões teológicas, né, que são relevantes diante do problema levantado e que são pertinentes para a nossa reflexão teológica hoje. Não é bem apresentar pistas, porque aqui não se trata de elaborar uma cartilha pastoral. Mas, assim, tirar as conclusões que são relevantes que você chega no final do estudo. Os objetivos, recomenda-se 2 ou 3, tal. Tais objetivos não são estáticos, podem ser modificados ou aprimorados no transcorrer da elaboração da pesquisa. Mas é importante que você tenha o projeto, né? Claro, o projeto você pode ir redirecionando ao longo dos 2 anos, mas não pode também estar mexendo muito, porque senão você se perde. É como se o trem saísse dos trilhos. E aí, meu amigo, você não chega a parte alguma. Referencial teórico, já estamos passando dos 30 minutos de fala, mas aí, se vocês me permitem, eu quero ir com calma, sem atropelos, mas com capacidade de síntese. Então, referencial teórico, este é o principal item do projeto de pesquisa. Referencial teórico. Os professores vão falar, qual o seu referencial teórico? Delineia-se aqui caminhos e perspectivas teóricas e metodológicas também, que serão exercitados para responder às perguntas que foram levantadas na apresentação do problema. O referencial teórico deve começar e terminar com um texto de autoria do pesquisador. As citações só devem ocorrer nos parágrafos intermediários, mas você começa mostrando sua cara, uma frase sua, e conclui com sua cara, outra frase final. Por sua relevância e centralidade para o desenvolvimento da pesquisa, é necessário desenvolver cuidadosamente este item. Explicitar os conceitos mais importantes que serão adotados, os quais funcionam como eixo ou base de sustentação para toda a construção teórica. Os conceitos são unidades de significação que definem a forma e o conteúdo de uma teoria, e não basta apenas mencionar os conceitos, é necessário explicitá-los bem, mencionando um ou mais autores ou obras relevantes em cada tópico. Em trabalhos acadêmicos para obtenção de titulação maior, dissertação ou tese, é necessário formular elementos teóricos distintos para diferentes etapas ou segmentos da pesquisa. O referencial teórico visa contribuir, portanto, para a clareza e coesão, bem como para a argumentação e sustentabilidade do trabalho científico, a fim de que esse trabalho contribua significativamente e criativamente no processo de construção do conhecimento nas respectivas áreas do saber. Então,
esse seria o referencial teórico. É claro que vocês vão se debruçar de novo sobre isso, mas não joguem fora esse texto. Tentem amadurecê-lo enquanto vai escrevendo, porque a gente só aprende a fazer um projeto, a gente só aprende a escrever uma monografia fazendo, escrevendo. Não fique, tenta colocar tudo já dentro do formato e bota na cabeça que ali é aquilo que a gente chama de um rascunho, né? A gente mas salve o rascunho no seu computador. Aí, quando você pegar de novo, bota o número 2, bota o número 3, bota o número 4, rascunho 5, 6, de modo que você não perde os rascunhos anteriores, mas você está sempre melhorando até chegar ao projeto definitivo que você vai apresentar. Né? Claro que tem uma disciplina antes, que é a metodologia do trabalho acadêmico, que vai, de novo, retomar isso, e aí vocês vão ser instigados numa disciplina a trabalhar cada parte desse projeto, até chegar o dia em que serão submetidos a uma banca, né? O projeto, não vocês, mas o projeto é submetido a uma banca. Se uma coisa que é importante dizer, não tome isso como algo pessoal. As críticas que forem feitas a partir de agora não é para você. Você é uma pessoa humana excelente, a gente está feliz com sua presença aqui, não queremos perder você, nem desincentivá-lo, mas as críticas vão ser apenas para o seu trabalho, tá? Para que você possa aprimorá-lo. Né? Então, não tome como uma crítica pessoal, mas é uma crítica somente ao trabalho. Tá? Isso é muito importante para evitar milindres. Né? Se você for um pouco melindroso, ou melindrosa, não sei se está mulher aqui na sala, mas, assim, se você for um pouco melindroso ou melindrosa, então, trabalhe isso. Né? Porque a crítica é para o trabalho, não para você. Adendos importantes, porque já vi muita gente cheia de milindres, muito magoado, porque recebeu umas críticas na banca. Não foi você que recebeu, é apenas para que você aprimore seu trabalho. Isso é a metodologia. Aqui é importante que essa parte identifica como será feita a pesquisa, o método. Né? Os verbos devem ser empregados no tempo futuro, no caso do projeto, quando o projeto se transformar na introdução da sua monografia, da sua dissertação, aí você já tira o futuro, você já está no presente apresentando aquilo que será trabalhado no corpo do trabalho. Mas aqui é o projeto sempre no futuro. A seleção de métodos e técnicas depende do tema e do objeto a serem estudados, e eles devem ser adequados. Se a pesquisa for empírica, ou seja, trabalho de campo ou de laboratório, é necessário explicar elementos como população, equipamentos, formulários, entrevistas, que tipo de entrevista, amostragem, tabulação, interpretação dos dados, quando a pesquisa é empírica, né? Ou quando a pesquisa for bibliográfica ou histórica, trata-se de explicar como vai conduzir a investigação, seleção de material, leituras, fichamento, exegese e interpretação de dados, exegese quando se trata mais de um trabalho específico de estudo de conteúdo escrito. Né? A palavra exegese se aplica para o estudo bíblico, mas também se aplica ao estudo do direito. Então, aí vocês que fizeram direito sabem muito bem como a exegese hoje e a hermenêutica é importante para a área do direito também. Na área de ciências humanas, é frequente acontecer de o tema e o objeto exigirem que se realize simultaneamente dois tipos de pesquisa, a bibliográfica e empírica, ou seja, de campo, pesquisa de campo, sendo que ambas devem estar em constante diálogo, se for o caso. Né? No caso da pesquisa de campo, deve-se elaborar o projeto de pesquisa contendo questionários, tipos de entrevistas e procedimentos, tudo completo para encaminhar ao comitê de ética da instituição responsável quando se trata de pesquisar seres humanos. Né? Para a banca de qualificação, no caso de mestrado ou doutorado, já se deve apresentar a aprovação do comitê de ética, depois que seu projeto foi apresentado, e o método, sobretudo, da pesquisa a ser elaborado quando se trata realmente de envolver seres humanos. E a pesquisa, então, terá de realizar
terá de ser realizado de acordo com esta aprovação lá do Comitê Científico. No caso, somente para pesquisa de campo. No caso de pesquisa bibliográfica, não precisa passar por esse comitê. O cronograma, neste item, são definidos quando as etapas do projeto vão acontecer cronologicamente. O cronograma o cronograma pode ser mensal, quinzenal, semanal, de modo mais amplo, no caso de uma dissertação de mestrado, 24 meses, no caso de uma tese de doutorado, 48 meses. Pode ser elaborado sob a forma de uma tabela, da qual deve constar esses elementos aqui, né? Os meses e os do lado à esquerda, levantamento bibliográfico, coleta de dados, tabulação, análise de dados, discussão de trabalhos, elaboração do texto e apresentação com os respectivos meses em que você vai trabalhar esses pontos. E as referências, aí concluímos, jamais se deve citar um autor sem que este autor, né, apareça nas referências. Aí, normalmente, no trabalho acadêmico e também já na pesquisa, no projeto de pesquisa, o sistema de referências é o sistema autor-data, eu gosto também de dizer página. Coloque sempre a página de onde você tira as referências, mesmo as referências indiretas, aquela que você interpreta o que o autor quis dizer, é importante você colocar a página para que outra pessoa possa checar se o autor escreveu isso mesmo, que a sua interpretação pode não estar correta, de acordo com aquilo que o autor original escreveu. Então, é importante nunca deixar de colocar a página, porque há pessoas que dizem, não, paginação só para citações diretas, em destaque. Sim, também, mas as indiretas são necessárias, porque você não vai obrigar o leitor a procurar no livro todo de onde você tirou aquela ideia do autor, não é verdade? Então, é necessário seguir as regras da ABNT. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, você alcança essas regras hoje em dia na internet. Quando a gente começou, a gente tinha que procurar livros em biblioteca. Hoje está tudo disponível na internet. Você botar normas ABNT. A última que saiu é a ABNT 10.520 de 2023, do ano passado, né? Mas ela apenas atualiza alguns detalhes das regras anteriores. Por isso que eu, que não sou besta, imprimo tudo, porque eu não vou ficar toda hora olhando lá no Google, nem toda hora eu tenho acesso à internet, mas eu tenho o meu texto já impresso que eu tirei da internet, com todas as regras da ABNT. Faça isso. Não pergunte a seu professor como vai fazer a citação. Pouca bichinho, pouca bichinha. Vá lá nas regras da ABNT, aprenda a lidar com isso, porque cada professor, às vezes, pode também se enganar, né? Então, você está indo o barco furado, vá para as regras da ABNT. Eu digo isso para os meus alunos, eles ficam pensando que eu não quero trabalhar. Mas não é isso. É que a gente, melhor do que dar o peixe, diria a minha tia Nenê, é ensinar a pescar. Concorda comigo? Então, minha gente, eu paro por aqui, né? Espero que tenha dado uma contribuição, pequena que seja, e vamos para outras propostas mais adiante, com relação a trabalhos acadêmicos. Muito obrigado pela atenção.